Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muitíssimo importante, onde ele nos fala sobre as potências com expoente fracionário. Ou seja, dependendo de como estejamos trabalhando as potenciações, pode ser que apareça nelas expoentes em forma de fração. E aí nesse caso, primeiramente, nós temos que entender de onde vêm essas frações, tá? Vejamos, as frações elas dependem diretamente de uma raiz. Então, veja bem, nós temos aqui na raiz os seguintes elementos. Eu tenho o radicando, que é o valor do A, eu tenho o índice da raiz, que é o valor do N, e o expoente desse radicando, que é o valor do M, tá? Quando você for escrever esta base, que equivale ao radicando, esta base com expoente fracionário é sempre o expoente da base sobre o índice da raiz. Ou se você analisar de uma outra forma, é o expoente de dentro sobre o de fora. Então a gente vai ter a base elevada a m sobre n, tá? E de repente você pode voltar do expoente para a raiz. E aí vai ser o mesmo esquema. O valor de cima vai ser o expoente da base e o valor de baixo vai ser o índice da tua raiz. Vejamos aqui um exemplo, olha só. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 81. É importante você também transformar o valor do radicando em uma base, no caso, base com o seu valor, aliás, sendo número primo. Então, 81 equivale a 3 elevado a 4, beleza? Então, nós temos a raiz cúbica de 3 elevado a 4. Se eu quiser transformar esse radical em expoente, como é que nós faremos? Repete-se a base, que aqui no caso é o 3. Como o expoente de dentro é o 4 e o de fora é o 3, vai ficar 4 sobre 3. E aí repare a comparação e a analogia dessa fração com os valores do radicando. O 4 é o expoente do radicando e o 3 é o índice da raiz. Sempre nessa ordem, expoente sobre índice, ou o de dentro sobre o de fora em relação aos seus expoentes. Perfeito? E aí aqui também nós temos o seguinte, um outro exemplo é, se eu já tiver, no caso, a minha base com um expoente qualquer. Então eu tenho a base 5 elevado ao quadrado dentro de uma raiz cúbica. Ao transformar essa base em fração, aliás, em potência, como é que ficará? Repete o 5, expoente de dentro sobre o expoente de fora. Agora, de repente, vejamos o seguinte. Como é que a gente pode analisar também uma raiz quadrada? Exata, no caso. Vejamos. 25, esse 25 equivale a 5 vezes 5, certo? Onde, se eu tenho o número 5 repetido duas vezes, é porque isso aqui também pode ser escrito como sendo 5 elevado ao quadrado. E aí, pessoal, nós teríamos o seguinte, olha só. A raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Toda vez que a tua raiz for uma raiz quadrada, embora não apareça, aqui nós temos um índice 2, tá bom? Então, olha só, ao transformarmos essa nossa base com expoente fracionário, como é que vai ficar? Eu vou ter 5 elevado a 2 dividido por 2. Só que toda vez que você divide dois valores iguais, o resultado sempre é igual a 1. E nós temos, então, 5 elevado a 1. Só que o 1, enquanto expoente, não tem a necessidade de ser escrito. Logo, então, o nosso resultado aqui é somente o 5. Por isso também que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Porque, de qualquer forma, a base dela ela pode ser escrita em forma de fração. A diferença em relação a esses dois exemplos que eu te mostrei antes, é que essa fração ela é possível, aliás, essa fração ela equivale a uma divisão exata. Equivalendo a uma divisão exata, então, você resolve e fica com o expoente. Como nesse caso o expoente foi igual a 1, então a nossa base automaticamente já é o resultado dessa raiz. Beleza? Então, pessoal, vamos ver aqui então mais um exemplo onde a gente vai transformar um radical numa potência com expoente fracionário. Vejamos, a nossa base é o 5. E aí é só analisar qual expoente que está dentro, é o 4.
Expoente que está fora é o 3, onde o expoente de fora, não se esqueçam, que ele equivale ao índice da raiz. Devido ao fato de essa fração não equivaler a uma divisão exata, aqui a gente para. Pode ser que de repente também você tenha, ao fazer essa transformação, uma fração onde ela é possível ser reduzida, é possível ser simplificada. Caso seja possível, então simplifique, tá bom? Aqui nesse caso, acabou aqui a transformação, então nós temos que a raiz cúbica de 5 elevado à quarta potência equivale a 5 elevado a 4 terços. Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula, onde hoje nós trabalhamos as potências com expoente fracionário. E aí eu te mostrei a relação que existe entre as potências com expoente fracionário e os radicais, legal? Onde a transformação sempre é dessa maneira. No caso da fração, do expoente, eu vou ter o expoente do radicando, aliás, dividido pelo índice. E além disso, eu te mostrei a transformação de 3 exemplos aqui bem interessantes para que você compreenda melhor como que funciona. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!